Então, queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham nessa reflexão dominical sobre o texto bíblico e também sobre alguns assuntos importantes e relevantes para a nossa arquidiocese. Vamos ouvir o trecho do Evangelho de hoje, São Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. Ouçamos então. Tendo ouvido isso, Jesus retirou-se dali e foi, de barco, a um lugar deserto à parte. Quando ficaram sabendo, as multidões saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Queridos irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho que nós conhecemos bem, a multiplicação dos pães, é a primeira multiplicação dos pães. No Evangelho de São Mateus, este trecho vem no contexto da subida de Jesus para Jerusalém, onde será preso, julgado, condenado e pregado à cruz. Antes desse texto está o texto, início do capítulo 14, que fala de Herodes, Jesus e João Batista. E todos sabemos também a história de João Batista, a sua relação com Herodes, o medo que Herodes possuía em relação a São João Batista. Depois, Herodíades, que pede a cabeça de São João, e Herodes, que não tem como voltar atrás. E então, João Batista morre na prisão, degolado. Em seguida vem esse trecho do Evangelho que ouvimos. Primeiro, algumas coisas importantes. Jesus multiplica os pães. Esse é um sinal profético. O sinal de Elias, que multiplica os pães, multiplica o alimento. O pão, o azeite e a farinha da viúva, que são multiplicados aqui, Nosso Senhor multiplica o pão, o alimento, para saciar a multidão, não apenas para uma pessoa. Jesus é maior que Elias. Em seguida, o mandamento de Jesus aos discípulos: Dai-lhes vós mesmos de comer. O que é que os discípulos devem dar de comer à multidão? O pão que mata a fome neste momento e depois deve ser usado de novo para continuar matando a fome das pessoas? É este pão que Jesus quer que os discípulos distribuam? Nós sabemos que não. Aqui está uma antecipação daquilo que nós hoje realizamos. Todos os fiéis têm direito e devem procurar alimentar-se da palavra de Deus e do ensinamento que a Igreja oferece. Por isso, a palavra de Deus deve ser anunciada integralmente, não pode ser por pedaços, não pode ser um vislumbre. A palavra de Deus deve ser anunciada integralmente, é um alimento integral. E o outro alimento, que são os dois colocados, é o próprio sacrifício do Cristo na cruz. É Cristo mesmo que se dá como alimento. O pão vivo descido dos céus, o pão dos anjos, aquele pão que sacia a fome e que não é preciso comer de novo, como nós precisamos almoçar todos os dias, nos alimentarmos todos os dias para mantermos o nosso corpo.
A Eucaristia é alimento da alma, alimento da nossa vida espiritual, alimento que nos dá sentido para vivermos neste mundo, às vezes confuso, conturbado. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a mensagem de hoje do Evangelho é essa antecipação. Os discípulos já deveriam começar a compreender. Jesus alimenta toda a multidão. É Ele que alimenta. 5 pães é nada para tanta gente, como diz o Evangelho. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eram 5 pães para alimentar 5.000 homens. E aqui nós temos um ensinamento também. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Nós temos esse ditado. Se nós partilharmos aquilo que nós temos, a humanidade não passará fome jamais. Os nossos irmãos não terão necessidades materiais. Mas este é o objetivo, nós temos que chegar lá. Para isso nós precisamos alimentar a nossa fé, a nossa esperança, para podermos viver este testemunho de partilha. Se nós partilharmos os bens que nós temos, de modo especial os alimentos, ninguém ficará sem. E nós sabemos muito bem que às vezes o nosso alimento ele não é bem utilizado. Nós comemos demais. Nos alimentamos não para vivermos, mas exageramos. Inclusive até jogamos mantimento fora. Jogamos fora porque se perde. Nós não comemos tudo, então jogamos fora. Enquanto existem irmãos que passam fome. Por isso que esse trecho nos dá essa dimensão. Jesus Cristo não é apenas um profeta, é maior e é mais do que um profeta, mais do que Elias, mais do que João Batista. Herodes tinha medo de João Batista, mas ouvia falar de Jesus e gostaria de conhecer Jesus, queria conhecer Jesus. Depois, os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, todos nós somos convidados a partilhar, de modo que a multidão aprenda a viver segundo a vontade de Deus, aprenda a viver partilhando aquilo que é necessário para a vida com todos. E por fim, quem alimenta é Jesus Cristo. É Ele que dá graças a Deus e distribui o alimento. Nós temos que seguir a Cristo e temos que ajudar a que as pessoas não passem por privações. Que nós saibamos, então, viver desta verdade e anunciar o reino de Deus praticando a caridade.